Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e no final do mês parece que o dinheiro simplesmente sumiu. Você não viajou, não fez festa, não gastou com bobagem. Mas o saldo na conta não cresce e você fica se perguntando: para onde foi tudo isso? Eu vou te contar onde foi uma parte grande desse dinheiro. Ele foi para a parcela do carro, para o seguro do carro, para o combustível do carro, para o IPVA do carro, para a manutenção do carro. E ainda foi para o bolso do banco, em forma de juros, por um bem que vale menos hoje do que valia ontem. O financiamento de carro é um dos maiores assassinos silenciosos da vida financeira de quem trabalha no Brasil. E o pior de tudo é que ele foi normalizado. Todo mundo faz, todo mundo acha que é o caminho certo. E exatamente por isso, quase ninguém percebe o estrago que ele causa. Fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar em números reais, com exemplos práticos, como o financiamento de carro pode estar destruindo qualquer chance de você construir riqueza. E no final, eu vou te dar uma alternativa que pouquíssimas pessoas têm coragem de considerar. Bora começar! Primeiro, vamos entender o que é um passivo. Na linguagem de finanças, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso todo mês. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um carro financiado não é um patrimônio, ele é um passivo em forma de bem. Ele tira dinheiro de você todo mês, e o valor dele diminui enquanto isso acontece. Isso é o que a galera rica entende, e a galera comum não aprende na escola. Agora vou te dar um exemplo real para você sentir na pele o que estou falando. Imagina que você decide financiar um carro popular, 0 km, que custa R$70 mil. Você dá uma entrada de 10 mil, que é tudo que você juntou com muito esforço, e financia os 60 mil restantes em 60 parcelas, ou seja, 5 anos. Com uma taxa de juros de 1,79% ao mês, que é uma taxa comum nos financiamentos de banco no Brasil, a sua parcela vai ficar em torno de R$ 1.530 por mês, só de parcela. Mas aí você soma os outros custos que o banco não te mostra no momento da assinatura. O seguro. Como o carro está financiado, o banco exige seguro com cobertura total, que para um carro de R$70 mil pode custar entre R$ 3.500 e R$ 5.000 por ano. Isso dá em torno de R$ 380 por mês. O IPVA. Em São Paulo, o IPVA é 4% do valor do carro. Nos primeiros anos, quando o carro ainda vale muito, isso representa mais de R$ 200 por mês. A manutenção. Revisões obrigatórias, troca de pneus, pastilha de freio, filtros, fluidos. Numa média conservadora, estamos falando de R$ 150 a R$ 200 por mês. E o combustível. Se você roda em média 1.500 km por mês com um carro que faz 12 km por litro e a gasolina está a R$ 6, você gasta R$ 750 por mês só de combustível. Agora, some tudo. Parcela, R$ 1.530. Seguro, R$ 380. IPVA, R$ 200. Manutenção, R$ 175. Combustível, R$ 750. Total, quase R$ 3.000 por mês. Agora, multiplica isso por 60 meses, que é o prazo do financiamento. Você vai ter gastado R$ 180 mil num carro que você comprou por R$ 70 mil. E no final desse período, esse carro vale quanto? Talvez R$ 35, R$ 40 mil, se você tiver mantido bem. Você perdeu mais de R$ 140 mil em 5 anos. Não em acidente, não em roubada, em escolha financeira. E tem uma coisa que machuca ainda mais quando você para pensar. Quanto esses R$ 3.000 por mês renderiam se fossem investidos? Vamos imaginar que durante esses mesmos 5 anos, você investisse R$ 3.000 por mês num fundo simples, com rendimento de 1% ao mês, que é uma taxa bastante conservadora e totalmente alcançável no Brasil de hoje. Em 5 anos, você teria acumulado aproximadamente R$ 245 mil. R$ 245 mil.
Enquanto o vizinho que financiou o carro está com um bem que vale 35 mil e um buraco de 140 mil no bolso, você teria quase R$ 250 000 construído trabalhando para você. Isso é o que o financiamento de carro silenciosamente impede que aconteça na sua vida. Mas antes de você me falar nos comentários que precisa do carro para trabalhar, que na sua cidade o transporte público é ruim, que não tem como, deixa eu responder isso já. Eu sei que o carro é necessário para muitas pessoas. Não estou dizendo que você não deve ter carro. Estou dizendo que o jeito como a maioria das pessoas adquire carro é um desastre financeiro. E há uma diferença enorme entre precisar de um carro e precisar de um carro 0 km, top de linha, financiado em 60 vezes, com parcela que compromete 30% do salário. O problema não é o carro, o problema é a conta que ninguém faz antes de assinar. Agora vou te falar sobre algo que a indústria automotiva e os bancos trabalham muito para que você nunca perceba. É o conceito de depreciação acelerada. Um carro 0 km perde em média 10% do seu valor no primeiro ano, só por sair da concessionária. Isso significa que o carro de 70 mil que você comprou já vale 63 mil quando você chega em casa no primeiro dia. No segundo ano, mais 8 a 10%. No terceiro, mais 6 a 8%. Em 5 anos, a maioria dos carros populares perdeu entre 40% e 50% do seu valor original. E enquanto o seu carro desvaloriza, o banco continua cobrando juros sobre o valor original financiado. Você fica preso numa armadilha em que o bem perde valor mais rápido do que a dívida diminui. Nos primeiros meses de financiamento, a maior parte da parcela que você paga é juros, não amortização. Isso significa que você pode pagar 6 meses de parcela e ainda dever quase o mesmo que devia no início. Esse mecanismo tem um nome técnico, tabela price, e ele foi desenhado para beneficiar o banco, não o consumidor. E tem mais, tem o efeito psicológico do carro novo que ninguém fala. Quando você compra um carro novo, especialmente financiado, acontece algo muito perigoso na sua mente. Você passa a se sentir obrigado a manter o padrão do carro. Você lava todo final de semana, coloca película, troca o som, coloca rodas. Cada um desses gastos extras vai saindo do orçamento de forma invisível. E tem o efeito do status. Você mostra o carro para as pessoas, recebe elogios, se sente bem. Isso ativa um ciclo de recompensa no cérebro que faz com que a parcela pareça valer a pena. Mas o seu extrato bancário não pensa em status. O seu extrato bancário só vê saída de dinheiro. Então você já entendeu o tamanho do buraco que um financiamento de carro pode abrir na sua vida financeira. Mas agora vem a parte que realmente importa. O que você pode fazer diferente? Vou te apresentar 3 caminhos que poucas pessoas consideram, porque exigem algo que virou escasso hoje em dia: paciência e disciplina. O primeiro caminho é o carro usado com pagamento à vista. Eu sei que parece impossível agora, mas me escuta. Um carro usado de 3 a 4 anos de uso, com 40 a 60 mil quilômetros rodados, num modelo confiável, pode custar entre 30 e 40 mil reais. E ele já passou pela depreciação mais agressiva que acontece nos primeiros anos. Se você está gastando 3 mil reais por mês hoje com carro financiado e você decidisse guardar esse mesmo valor por apenas 12 meses, você teria 36 mil reais, o suficiente para comprar um carro usado de qualidade à vista, sem dívida, sem juros, sem banco no meio. A diferença é que você precisaria ficar 12 meses sem o carro novo, ou usando um carro mais simples por um período. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste, porque a sociedade empurra a narrativa de que você precisa do carro novo agora, que esperar é sinal de fracasso, que parcela é a forma normal de viver. Mas não é. Parcela é a forma normal de ficar pobre. O segundo caminho é o que eu chamo de estratégia do carro degrau. Em vez de financiar um carro de 70 mil, você compra um carro de 20 mil à vista, mesmo que seja velho, mesmo que seja simples. Você usa esse carro enquanto investe a diferença. Com o tempo, você vende o carro de 20 mil por 15 ou 18 mil.
soma com o que acumulou e compra um de 35 mil à vista. E vai subindo degrau por degrau, sem nunca pagar um centavo de juros para o banco. Pode parecer lento, mas em 4 ou 5 anos usando essa estratégia, você pode estar com um carro bom, sem dívida e ainda com dinheiro investido, enquanto seu colega que financiou está terminando de pagar o carro e começando a pensar em financiar o próximo. O terceiro caminho é o mais radical e é o que vai fazer muita gente nos comentários reclamar, mas eu preciso falar. Questione se você realmente precisa do carro que quer. Tem pessoas que moram a 3 quilômetros do trabalho e financiam um carro de 80 mil. Tem pessoas que trabalham em home office 5 dias por semana e pagam R$ 2.500 de parcela por um carro que fica parado na garagem. O carro virou símbolo e a gente paga caro para carregar símbolo. Não estou dizendo que você tem que andar de ônibus para o resto da vida. Estou dizendo que vale a pena parar 5 minutos e perguntar honestamente: esse carro que eu quero é uma necessidade real ou é uma necessidade criada pelo que as pessoas vão pensar de mim? Essa é uma das perguntas mais honestas que você pode fazer para si mesmo na jornada rumo à liberdade financeira. Agora deixa eu te mostrar o outro lado da história. O que acontece com quem escolhe o caminho diferente? Imagina 2 pessoas. Vamos chamar de Lucas e Rafael. Os dois têm 25 anos. Os dois ganham R$5 mil por mês. Os dois estão pensando em comprar um carro. Lucas financia um carro de 70 mil, parcela de 1.530, mais todos os custos que a gente calculou. Ele compromete praticamente R$3 mil por mês durante 5 anos. No fim, ele tem um carro que vale 35 mil e um histórico de 180 mil gastos. Rafael decide diferente. Ele compra um carro usado de 25 mil à vista, que já tinha guardado. Ele gasta em média R$1.200 por mês com esse carro, contando combustível, seguro mais barato e manutenção. E ele investe os R$1.800 de diferença todo mês, com rendimento de 1% ao mês. Em 5 anos, Rafael acumulou aproximadamente R$147 mil investidos, mais o carro que ainda vale uns 12 mil. Patrimônio total, quase R$160 mil. No mesmo período, Lucas tem um carro de 35 mil e 0 investido. A diferença entre os dois não foi salário, não foi sorte, foi uma decisão. Uma decisão que a maioria das pessoas nunca para fazer porque está ocupada demais seguindo um padrão. E é por isso que esse canal existe. O Rota de Fuga não é sobre viver uma vida miserável sem gastar nada. É sobre entender o jogo antes de jogar. É sobre fazer escolhas conscientes, com informação real, sem ser manipulado pela propaganda, pelo status ou pela pressão social. Porque quando você entende como o dinheiro funciona de verdade, você para de trabalhar para o banco e começa a trabalhar para você. O carro vai continuar existindo. A concessionária vai continuar existindo. O financiamento vai continuar sendo oferecido com sorriso e cafezinho. A questão é se você vai continuar aceitando sem questionar. Você merece mais do que uma vida inteira pagando parcela. Você merece construir algo que seja seu de verdade. E isso começa com uma decisão pequena, que parece insignificante, mas que muda tudo. A decisão de parar e pensar antes de assinar. Se esse vídeo abriu sua cabeça sobre o financiamento de carro, eu quero muito saber o que você achou. Você concorda com o que foi apresentado aqui? Você já caiu nessa armadilha ou conseguiu desviar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua história, o seu ponto de vista. Esse espaço é seu. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com aquele amigo ou familiar que está pensando em financiar um carro agora. Você pode estar salvando o futuro financeiro de alguém com um simples compartilhamento. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é Rota de Fuga e a sua liberdade financeira começa com informação.